dar início então a este tema de hoje, que chama-se Amor Sacrificial. Faz parte desta série que nós denominamos Deus Valoriza os Relacionamentos. Então você e eu temos já visto, estudado, meditado nestas verdades da importância dos relacionamentos. Haja vista que Deus é um Deus relacional, ou seja, Ele nos criou à sua imagem e semelhança, como diz a palavra de Deus, e ao criar-nos à sua imagem e semelhança, o propósito dele é relacionar-se conosco. Por isso a gente fala que Deus é um Deus relacional, um Deus de relacionamentos. Isto ele já demonstra na sua palavra quando está em unidade, em comunhão, em relacionamento, o Pai, o Filho e o Espírito, Deus Trino, relacionando-se em comunhão e estabelecendo na pessoa do Filho, do Deus Filho, a criação, a execução de todo o seu plano. Então é muito legal a gente entender que Deus, ele criou, ele estabeleceu um projeto, um plano antes da fundação do mundo. É sempre bom você relembrar isto, tá? Você não é fruto do acaso, você não é fruto da evolução, você é fruto de um projeto, você é fruto de um propósito. Você foi pensado, você não foi, como eu disse aqui, criado ou gerado pelo caos. Você foi pensado, Deus pensou em você, Deus planejou um propósito, uma existência. Deus estabeleceu uma vida, uma realização. Deus estabeleceu obras, enfim. Digo, repito, falo e afirmo, você não é fruto do caos, muito menos da evolução. Você, biblicamente falando, obviamente, dirijo-me àqueles que creem na palavra de Deus, você é fruto do projeto e da vontade soberana e sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável, perfeita, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, que Deus gerou em nós a cada dia, ou gera em nós a cada dia, o estabelecer, o cumprir, o querer da sua vontade. Por causa disto, nós caminhamos dispostos a estabelecer, a ter estabelecido, melhor dizendo, nas nossas vidas, a vontade de Deus. Esta vontade que é boa, agradável e perfeita. Sendo assim, nos relacionamentos, nós temos visto ao longo destes últimos meses, e em especial nestas últimas semanas com esta série, a importância da nossa intimidade com o Pai. Sem intimidade com Deus, sem você e eu termos intimidade com Ele na oração, na adoração. Adoração que não está vinculada, limitada, restrita, específica com música. A música é um instrumento, é um meio, um recurso que você e eu temos para expressar nossa adoração a Deus. Então, a adoração, segundo Jesus, é em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, e isto é caracterizado pela obediência. Gente, não existe adorador, não existe cristianismo, não existe vida cristã sem obediência. Às vezes é difícil a gente perceber ou entender ou aceitar isso em face das nossas necessidades, circunstâncias da vida, mas eu preciso sempre trazer isto à luz e à nossa memória. Não existe cristianismo sem obediência. Dizer eu sou cristão, mas não obedeço a palavra de Deus é uma incoerência, tá? O cristianismo, ele não é pautado somente numa fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, eu creio que Jesus existe, eu creio inclusive que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é o Salvador. Ótimo, isso aí é um fundamento, uma base que não podemos jamais abrir mão. Mas o fato de eu crer em Deus como sendo Ele Deus e somente Ele Deus, crer em Jesus como sendo o Filho de Deus é fundamental, leva-me a uma experiência de libertação e de salvação. Mas ser salvo, dizer-me salvo do pecado,
porque eu vou lembrar-lhes outra verdade importante. Não há relato na Bíblia que nós recebemos salvação do inferno. Nós somos salvos do pecado. O pecado é a causa. O pecado é que gera morte. O inferno é consequência. Aliás, mais uma explicação importante, bíblica, é que Deus não criou o inferno, o juízo, a condenação para o homem. Para o homem, Deus criou o jardim do Éden. Deus criou a perfeição. Deus criou a liberdade. Deus criou a comunhão e a intimidade com Ele. Eu vou repetir. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para Lucifer, que se tornou Satanás, e para os anjos que se rebelaram contra Deus, tentando assumir o lugar e o trono de Deus. Para o homem, Deus criou o jardim do Éden. Deus criou a comunhão. Deus criou a liberdade. Deus deu a ele a autoridade e o domínio sobre todo o jardim, sobre toda a terra. Então vamos separar as coisas. O homem rebelou-se contra Deus, como Satanás rebelou-se contra Deus, como Lucifer rebelou-se contra Deus. Porém, Lucifer não teve como ter arrependimento. A condenação, o juízo dele foi estabelecido imediatamente para a eternidade. Deus, o nosso Pai, no seu plano eterno, sobrenatural, no seu plano que foi feito antes da fundação do mundo, ele se dispôs, ele se propôs que no seu e no meu, no nosso caso, o seu Filho Jesus fosse enviado a este mundo como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Deus em Cristo Jesus nos liberta do pecado, nos dá uma vida nova, uma vida santa, uma vida de justiça, uma vida de pureza, uma vida onde agora os seus mandamentos, segundo está a promessa em Ezequiel 36, 26 e 27, está tudo na Bíblia, você pode conferir aí, anotar e conferir depois na sua Bíblia. Deus promete, através do profeta Ezequiel, um novo espírito, um novo coração, nos promete arrancar de dentro de nós o coração de pedra, nos dar um coração sensível de carne, e nos promete que com este novo espírito, ele também colocaria em nós e nos daria o espírito dele. E este espírito dele, habitando no nosso espírito, isto é uma promessa, uma profecia de Ezequiel que se cumpriu em Jesus, este novo espírito, junto com o nosso espírito, nos capacitaria a obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Então, hoje em Cristo Jesus, nós, você e eu, que nos declaramos e confessamos a nossa fé em Deus, em Jesus, como Jesus sendo Ele, somente Ele, o nosso Salvador e o nosso Senhor, não há como você dizer-se cristão, é isso que eu quero enfatizar, e viver na prática do pecado, na desobediência. Aliás, a Bíblia diz que há um espírito que opera nos filhos da desobediência. E este espírito não é o espírito de Deus, é um espírito maligno que opera naqueles que vivem na desobediência. Está lá em Efésios capítulo 2. Então, quando você e eu entendemos isso, a gente tem que parar e dizer, eu estou sendo um cristão bíblico, um cristão que segue a palavra de Deus, um cristão que obedece à palavra de Deus, um cristão que está disposto a submeter-se à palavra de Deus. Bem, o cristão que está disposto a submeter-se à palavra de Deus, a obedecer à Bíblia, ele recebe, olha que interessante, de Deus a capacidade para obedecer. Isso aí é muito lindo, ao mesmo tempo que é algo que você e eu muitas vezes temos dificuldade de aceitar. Como a nossa vida é constituída, feita de esforços, como a gente acostumou na vida a tudo que nós queremos, nós conquistarmos pela força, pelo nosso esforço, capacidade, mérito, por tudo que nós temos, dificilmente a gente consegue entender a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela é algo que manifesta para as nossas vidas, tirando de nós todo o poder, toda a autoridade, tirando de nós todo o domínio, mando naquilo que nós estamos recebendo. Graça é favor imerecido.
Graça é Deus dando e fazendo tudo a nós que nada merecemos. E a graça muitas vezes nos ofende. Ofende por quê? Porque nós queremos ser bons. Porque nós queremos fazer. Porque nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ser louvados. Nós queremos ser aplaudidos. Nós queremos ser a cada dia exaltados. Esta é a verdade. A gente quer mostrar que nós somos bons. Nós queremos mostrar, não, eu sou bom, eu tenho, não, porque eu. Aí Jesus, então, mostra-nos, Deus mostra-nos, que sem Ele, as coisas que só Ele faz, é impossível que nós façamos. Então, eu quero que você hoje, nesta manhã, abra comigo no capítulo de número 18 de Lucas, e a gente vai caminhar aqui para uma expressão. E nesta frase, neste versículo, a palavra de Deus tratando de algo sobrenatural, porque essa questão da inquietude do homem em relação à sua própria vida, em relação à sua transformação, ela não é nova. O homem tem consciência do pecado desde quando ele o cometeu lá no Éden. Porque você pode ver que o homem se escondeu de Deus, teve vergonha porque estava nu, reconheceu-se exposto. O homem estava nu e não sabia, né? Hoje em dia as pessoas tentam fazer esta prática da nudez, uma coisa natural, pré-nudismo, uma filosofia, uma ideia, blá, 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 mas a gente sabe que isso não funciona, porque o pecado nos envergonha. Nós temos vergonha de nós mesmos, vergonha das nossas ações, atitudes, pensamentos, intenções e motivações. É por isso que nós precisamos ser salvos de nós mesmos. É por isso que nós precisamos ser transformados, é por isso que nós precisamos ser libertados. E a libertação que Deus nos dá, como eu disse aqui, não é do inferno, é do pecado, porque inferno é consequência e pecado é causa. Ele põe o machado à raiz, toda planta que o Pai Celestial não plantou será cortada. Ele é o Deus que nos liberta, que nos livra da raiz do mal, do cerne. Ele vai e arranca de dentro de nós esta natureza carnal, pecaminosa, corrupta, perversa, e nos dá uma natureza nova, uma natureza divina. Está lá em 2 de Pedro, capítulo 1. Ele coloca em nós uma natureza nova, uma natureza dos céus, uma natureza dele. É a natureza da vida do Filho de Deus em nós. É por isso que é chamada de natureza divina. Quando você então lê lá em Lucas, capítulo número 18, a partir do versículo 18, Lucas 18, 18, diz que um homem chegou para ele e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a expressão, que farei para herdar, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus entrou logo mostrando para ele esse conceito de bondade humana, e ele disse: por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Aí Jesus respondeu para ele: você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso respondeu o jovem para ele, que é um jovem, perguntou para ele. A tudo isso respondeu: eu tenho feito isso desde a minha adolescência. Este homem perguntou: eu sou menino lá, porque diferente de nós na atualidade, viu pessoal, adolescente naquela época lá era uma criança de 12, 13 anos ali na adolescência. Quando fazia 16 anos já era homem, tá? 18 anos já era homem, não é igual a gente hoje que tem dozinha do jovem, tadinho dele, não. Era homem, já estava trabalhando, enfim, tendo suas responsabilidades. Aí ele respondeu: olha, desde a minha adolescência eu já cumpro, eu já obedeço esses mandamentos. Aí Jesus falou com ele o seguinte: bom, já que você é um cara que já cumpre tudo isso que a lei manda, ainda lhe falta uma coisa. Olha aqui, gente, muito legal isso, preste atenção, por favor. Você vai lá e vende tudo que você possui, e você dá o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois que você der tudo aos pobres, você não tem mais o que fazer na vida. Você juntou sua grana, você tem seu patrimônio. Eu estou falando para você o seguinte: você vai lá, vende tudo, doa tudo que você tem, você vai ficar sem nada. Então a melhor coisa que você tem depois de você ficar sem nada é me seguir. Aí Jesus falou: você vem e me segue. Depois vem e siga, vamos andar juntos, vamos sair juntos aqui. Eu estou com esses discípulos aqui, eles também largaram tudo, largaram os barcos, largaram as redes, largaram os seus ofícios, largaram tudo, e eles estão me seguindo, eles trabalham para manutenção e tal, mas eles largaram tudo. Vai lá e faz o seguinte: vende tudo que você tem e doa tudo, dá para os pobres, e depois você segue. Ouvindo isso, esse moço ficou triste, porque ele era muito rico. Aliás, gente, deixa eu dar uma notícia para você: dificilmente ele seria pobre,
Porque se ele estava obedecendo os mandamentos de Deus, diz a Bíblia que honrar ao pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa de honrar pai e mãe é: os teus dias serão prolongados sobre a terra e você irá bem, você será próspero. Então todo homem, toda mulher, falando de forma generalizada, que obedece à palavra de Deus, que honra pai e mãe, tem uma promessa sobre ele. Qual que é a promessa? Além de você viver muito, você ainda vai ser próspero, você vai ser abençoado. Então esse cara, o que ele fez? Ele obedeceu desde a adolescência, né? Ele não foi um aborrecente, ele foi um adolescente que se dispôs a viver a vida obedecendo a palavra de Deus. O que ele fez? Ganhou muito dinheiro, deve ser um homem trabalhador, inteligente, ganhou dinheiro, mas ele era muito rico, então ele ficou triste. Aí Jesus olhou para ele entristecido, falou com ele: rapaz, como que é difícil, como que é difícil, um rico, como que é difícil entrar no reino de Deus. Ele confia na riqueza, ele confia em Deus, confia, ele obedece, fala, Deus obedece, ele faz, tal, mas é na força dele. É por isso que ele pergunta, esse jovem, eu destaquei isso aqui no início, o que eu tenho que fazer? O jovem está dizendo para Jesus: Jesus, olha, eu abri mão dos prazeres, eu obedeci, eu não cobicei a mulher do outro, eu não furtei, eu não menti, eu não dei falso testemunho, eu não roubei, eu não matei. A minha vida é de trabalho, meu negócio é trabalhar, meu negócio é produzir, eu sou um cara honesto, um cara íntegro, justo, eu ajudo as pessoas, eu cuido dos meus pais, eu agora juntei essa fortuna, mas eu estou inquieto com tudo que eu tenho, os celeiros estão cheios, o patrimônio está transbordando, não me falta nada, ajudo todo mundo, sou generoso, mas no meu interior tem algo que falta, não tem paz. Essa tal da vida eterna, eu estou inquieto com isso, porque eu sei que eu sou o pó, vou voltar para o pó, eu lembro da minha adolescência, já estou um homem bem sucedido, mas eu estou vendo que os dias estão passando, não volta, eu não consigo parar a evolução, né, da degradação do meu corpo, e eu estou vendo que a coisa está caminhando. Que negócio é esse? O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer. É por isso que a graça de Deus nos ofende, porque nós estamos habituados a fazer, a merecer pelo nosso fazer, o que não há nenhum problema na meritocracia. Eu sou a favor. Mas veja bem, no que diz respeito à eternidade, à salvação, à vida de Deus, você e eu não podemos fazer nada, porque Deus já fez tudo por meio de Jesus, e é por isso então que Jesus agora, de forma, talvez você não entenda isto, mas é quase que sarcástico, gente. Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Tem as coisas que Jesus fazia com os fariseus, que ele fazia com os mestres da lei, é coisa que às vezes ele zombava mesmo. Imagina bem, olha, você tira a trave que está no seu olho para depois você tirar o cisco do outro. O cisco é real, mas a trave, quem tem uma trave no olho, gente? Ninguém tem trave no olho. Aí aqui tem toda uma explicação que eu vou te falar agora sobre ele usar esta expressão. Aí Jesus disse assim: é mais fácil passar o camelo ou passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então eu já ouvi 200 explicações, já tive o privilégio de estar lá em Israel. Aí tem a porta, não sei das quantas, a porta que passa, que não passa, o camelo que passa, que não passa, que baixa, que não baixa, que levanta, que sai para a direita, para a esquerda. Mas para mim isso aqui é simples. Jesus está dizendo para o cara o seguinte: meu amigo, deixa eu te falar, pode um camelo passar pelo fundo de uma agulha, sabe aquela agulhazinha que você põe assim? Pode ser uma agulha grande, de saco, não tem problema não. Aí pode, um camelo passa no fundo de uma agulha? Não, então simples assim, gente, isso é impossível. A Bíblia é clara, o texto, o contexto é claro. Ele diz assim: olha, pode um camelo, o jovem rico, que está debaixo da lei, porque olha, gente, vou falar com você uma coisa, hein? Quem se coloca debaixo da lei, pela lei será julgado. Então isso é um perigo muito grande. Esse pessoal que é legalista, que gosta de ficar falando um monte de coisa de legalismo, de regras, preceitos, doutrinas, vai ter que responder a Deus diante disso. Então cuidado com o legalismo, que não tem nada a ver com a graça. A graça
Jesus está dizendo o seguinte: olha aqui, ô jovem rico, você vai lá, vende tudo que você tem e me segue, dá aos pobres e me segue. Ele ficou triste, porque ele era muito rico, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então deixa eu lhe dar uma notícia: tem muita gente que está perdendo a eternidade, porque está colocando o seu coração nos prazeres desta vida. Muita gente que está perdendo a eternidade, porque está colocando o seu coração nos prazeres malignos, corruptos, instintivos, carnais, pecaminosos desta vida. E deixa eu dar uma notícia para você: idolatria não está relacionado somente com imagens e esculturas. Idolatria é tudo o que você coloca acima de Deus. E não adianta me dizer: não, mas Deus é tudo para mim, só que eu não posso vender tudo e seguir a Ele, porque eu tive muito trabalho, eu cuido de muita gente, eu abençoo muita gente com o que eu tenho, eu só trabalho porque eu tenho uma responsabilidade com meus pais, o Senhor mesmo não diz que eu tenho que honrar o pai e a mãe. E olha, deixa eu dizer uma notícia para você: é desculpa. A nossa devoção, a nossa rendição, a nossa adoração, a nossa vida deve estar totalmente entregue e derramada diante do Senhor. Se Deus disser para você: vende tudo, dá aos pobres, nunca faltará para você, e muito menos para aqueles com quem Deus até hoje, ou a quem Deus até hoje sustentou através de você. Não, Deus é o Deus Todo-Poderoso. E ele disse para aquele jovem: vai lá e vende. Ele não vendeu, sabe por quê? Porque o coração dele estava nas riquezas. O que ele está dizendo para Jesus é o seguinte: fala o que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer para ganhar esta eternidade, para ter paz no meu interior. Só que Jesus está dizendo: olha, você não pode fazer nada, porque salvação eterna, porque vida eterna é impossível ao homem alcançar, comprar, conquistar, adquirir. Você e eu não podemos fazer nada para herdar, porque é herança, foi dada, já está estabelecida. Você e eu não podemos fazer nada, somente receber. Então Jesus disse assim: ouviram? Senhor, quem vai ser salvo? A galera estava em volta ali, né, gente? Todo mundo vendo ali os debates de Jesus. Eles gostavam dos debates de Jesus. Aí eles perguntaram: então, peraí, quem vai ser salvo? Desse jeito, como é que pode alguém ser salvo? E então, Jesus disse assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu vou te ajudar. Versículo 26. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Não é quem pode se salvar, porque já está claro aqui agora que Jesus está deixando claro que ninguém pode se salvar, ninguém pode ganhar, conquistar, fazer nada para ter vida eterna. Então eles estão perguntando: então quem pode ser salvo? E a resposta é clara, objetiva, direta: o que é impossível para os homens, ou seja, ser salvo, salvar-se, fazer qualquer coisa para herdar a eternidade, a vida eterna, é impossível para os homens, é possível para Deus. Por isso que nós declaramos que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, ou o Deus do impossível para aquilo que estamos vivendo. Quando a sua, a minha, a nossa força, capacidade, competência, quando nós cessamos ou quando nós temos cessado todos os nossos recursos, nós sabemos que ainda assim há um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus amoroso, o Deus do impossível, ou o Deus dos impossíveis, que realiza em nós esta linda, maravilhosa, poderosa e tremenda salvação. Dito isto, se este Deus é o Deus que realiza em nós, então ninguém se salva, ninguém pode fazer nada para receber a vida eterna, para ganhar, para conquistar, porque tudo já foi feito por Jesus na cruz. Entenda, meu irmão e minha irmã, quando Jesus está na cruz, ele tinha sido açoitado, uma coroa de espinhos na sua cabeça, machucando-o, ferindo, derramando sangue sobre a sua face, sobre os seus olhos. Ele
tinha recebido um castigo através de chicotes que em suas pontas tinham grampos, e estes grampos arrancavam-lhe pedaços da sua carne. É por isso que a Bíblia diz: pelas suas feridas fostes sarados. As feridas no corpo de Cristo é que liberaram e liberam do céu o poder de Deus para curar as nossas feridas. A marca, aquilo que Jesus sofreu ali naquela cruz, foi para que você e eu pudéssemos receber cura. E lá na cruz, quando ele está diante dos seus malfeitores, depois que todos os seus discípulos que declararam que jamais o abandonariam, fugiram, negaram-no, porque a gente destaca a história de Pedro, porque ela está ali, referida nas Escrituras. Mas deixa eu dar uma notícia para você: nenhum dos discípulos enfrentou enfrentou a autoridade máxima, enfrentou aquelas pessoas aí, eles não se manifestaram contra, não. Eles ficaram na deles, aí Jesus perdeu. Então eu não vou me expor. Ele está crucificado. E agora, crucificado, olha só, Jesus olha para os seus malfeitores, olha para os mestres da lei, os sacerdotes, os fariseus, os ricos e todos os políticos e todos os juízes, todo mundo que estava ali, todo aquele conselho, ele olha para eles. Esse é o ponto, gente. Isso é que destrói a gente. Ele olha para ele e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento de maior dor, de maior angústia, de maior sofrimento, de maior injustiça que poderia ser feita contra uma pessoa, Jesus olha para aqueles homens e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O tema de hoje é amor sacrificial. O ensino de hoje é: nós precisamos fazer aos outros, vimos isto ontem, como gostaríamos que os outros fizessem a nós. Nós precisamos amar ao próximo como Jesus nos amou, como Deus nos amou. E nós, pelo menos eu pelo menos, não sei você, eu me sinto totalmente incapaz, impossibilitado. Não vejo a menor possibilidade e capacidade de mim mesmo, eu, amar ao meu próximo. Deixa eu dar uma notícia para você. Já tenho que me esforçar para amar quem eu amo. Já tenho que me esforçar para amar quem eu amo. Porque o amor, quando eu digo amar quem eu amo, é porque você que me conhece sabe que amor não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. O amor não é eu dizer que eu te amo. O amor é eu dizer: eu te amo e estou disposto a dar a minha vida por você. Eu abro mão da minha vida, eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão do meu bem-estar, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus projetos, eu abro mão do meu conforto para oferecer a você o melhor. Amor não é aquilo que eu falo, amor é aquilo que eu faço. Então eu digo e insisto: eu já estou me esforçando para amar quem eu amo. Imagine o mandamento de Jesus: amar aos inimigos. Isto é ou não é impossível? Humanamente falando, desculpa, se você consegue, eu admiro você. Mas eu, para conseguir isto, para amar os meus inimigos, para abençoar quem me amaldiçoa, para abençoar quem fala mal de mim, para dizer bem, para profetizar isso, eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da capacitação que vem de Deus. Eu preciso da misericórdia dele. Eu preciso do Espírito dele. Eu preciso da vida dele. Porque de mim mesmo eu quero confessar publicamente para você: eu não consigo. Se isso não serve no sentido de que talvez isso não me credencie para ser uma autoridade que fale da palavra de Deus, eu lamento, mas eu não consigo. Então eu estou descredenciado. Eu de mim mesmo não consigo amar as pessoas como Deus me amou,
Por isso eu tenho dito para ele que somente se ele me capacitar pelo seu Espírito, pela sua palavra, pela sua vida, pela sua bondade, pelo seu poder, eu vou conseguir. E eu vou conseguir não de mim mesmo, eu vou conseguir porque aquilo que é impossível, e eu considero para mim impossível amar os meus inimigos, mas eu sei que o impossível da minha vida é possível para Deus, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Então, se você deseja viver a vida cristã em obediência, viver uma vida cristã sensata, coerente, viver uma vida cristã para a glória de Deus, que glorifique a Deus, você e eu precisamos da manifestação abundante, transbordante, superabundante da graça dele, graça que nos capacita a levar-nos em todo o tempo, graça que nos conduz, graça que nos induz, graça que nos faz, aí sim, a graça faz com que eu possa obedecer a palavra de Deus. E em obediência eu vou amar, em obediência eu vou perdoar, em obediência eu vou servir, em obediência eu vou dar a outra face, em obediência eu vou caminhar a segunda milha, em obediência eu vou abrir mão da minha capa, em obediência, em obediência, em obediência. Por quê? Porque o princípio cristão é não só amar a Deus. A gente viu isso claramente, Evangelho de João, capítulo 14, depois você lê lá, é obedecer. E o amor sacrificial que Deus, que Jesus nos chama, Ele nos convoca para que nós vivamos, é o amor que vai testemunhar, que vai dizer para o mundo, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Por isso, nesta terça-feira abençoada, se disponha a ter ações, atitudes de um amor sacrificial. Abra mão de si mesmo. Rejeite todo sentimento que possa desviar você do foco de obedecer a Deus. Lembre-se. Amor é aquilo que você faz. São atitudes, não são palavras. Os sentimentos nós os temos. E não temos muitas vezes como escolhê-los. Tem, você sente. Mas reagir ou agir, nós podemos, independente do sentimento, se dispusermos a obedecer a palavra de Deus. Tem que obedecer. Tem que dizer assim, eu vou obedecer. O meu desejo, a tentação que eu estou vivendo, a tribulação que eu estou passando, a provação que eu estou suportando, tudo isso move, mexe, bagunça minhas emoções, meus sentimentos, mas eu ainda assim, diante destas circunstâncias, vou escolher obedecer. O amor sacrificial é o amor de Deus por você e por mim. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim devemos amar uns aos outros. É isso que Jesus mandou. Você ame ao seu próximo como Deus te amou por meio de Jesus. E com certeza, na nossa atitude, na nossa decisão, Ele, o nosso Pai Celestial, fará coisas maravilhosas, fará coisas tremendas e benditas e vai nos surpreender. Gosto de te dar uma notícia linda também. Ele vai nos surpreender com coisas tremendas e maravilhosas. E eu encerro nesta manhã, lendo então o que o nosso amado Jesus deixou como promessa para a nossa vida. Veja, queridos, quem está debaixo da lei, encerra sua força, capacidade, encerra sua religiosidade na hora que mexe no tesouro. O coração, ele está lá, onde está o tesouro. Quem abre mão da sua vida, quem abre mão de si, quem abre mão de tudo para seguir a Jesus, é por isso que eu não discuto o negócio de dízimo, oferta e dinheiro, gente. É um besteirol ficar tentando provar dízimo, oferta. Gente, o coração está ali, o coração está onde está o teu tesouro. Quando você entrega tudo para Deus, tudo é dele, você não tem apego a nada.
Você tem apego a Ele. E a promessa linda e maravilhosa de Jesus, que eu encerro agora dizendo para você, é a resposta que Jesus dá à pergunta de Pedro, que eu tenho certeza que você e eu também já a fizemos algumas vezes. Nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Jesus respondeu para Pedro: eu te digo, Pedro, digo-lhes a verdade, a você e a todos que deixaram tudo para me seguir. Lucas 18, 29. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus. Só um parêntese rápido aqui. Eles não estão falando deixar ir embora não, viu, gente? Deixar é abrir mão, deixar é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Deixa eu reforçar isso aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas, tá? Ninguém que tenha aberto mão de tudo, da esposa que mais ama, da casa, da família, dos irmãos, dos pais, dos filhos, de tudo, dos bens, a casa aqui representando os bens, ninguém que tenha deixado mão de tudo disso, por causa do reino de Deus. Versículo 30 é a promessa que eu desejo para a sua vida nesta manhã, nesta terça-feira. Deixará de receber na presente era, hoje, aqui e agora, muitas vezes mais. É isso que vai acontecer. Tudo que você abrir mão, tudo que você doar, Deus vai multiplicar na sua vida. Quando você abrir mão de querer mudar o seu cônjuge, isto é abrir mão, isto é deixar. É você dizer assim, eu não vou abrir, eu vou abrir, eu não vou querer mudar o meu cônjuge, mudar o meu marido, mudar a minha esposa, eu vou buscar o reino de Deus. Quando você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai mudar a sua esposa, Deus vai mudar o seu marido, e ele será muitas vezes melhor do que você desejou. Quando você abrir mão dos seus filhos, Deus vai fazer com que eles sejam muito mais abençoados, eles serão tremendamente, multiplicadamente abençoados, seus pais, seus filhos, tudo será abundante. Aquele que abriu mão, aquele que deixou tudo, buscou o reino de Deus, ele, disse Jesus, na presente era, ele receberá muitas vezes mais. Muitas vezes mais. Sua vida aqui na terra será abundante, será de riquezas, será de prosperidade, mas não é para você guardar e muito menos para você colocar o seu coração naquilo. Será para você distribuir, repartir e dizer, vale a pena abrir mão de tudo para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque este Deus maravilhoso, Deus dos impossíveis, quanto mais eu dou, mais Ele coloca nas minhas mãos. Quanto mais eu distribuo, mais Ele me enche de riqueza, de prosperidade para eu distribuir mais. Quanto mais eu abro mão, quanto menos eu quero dominar as pessoas, mudar as pessoas, moldar as pessoas do jeito que eu quero para o meu prazer, mais Ele coloca gente abençoada, pessoas abençoadas, família abençoada. Este é o princípio de Deus. E aí Jesus encerra, fecha aquilo que para você e para mim já está, como se diz, selado em Cristo, mas ele fecha então mostrando aquela pergunta inicial lá daquele moço rico. A vida eterna na era futura. Quer saber o que você tem que fazer, ô jovenzinho, para ganhar a vida eterna? Você quer fazer alguma coisa? Você tem que abrir mão de tudo. Tem que abrir mão de tudo que você tem, dos seus bens, de tudo que você ama, de tudo que você prioriza, de tudo que é o plano da sua vida, o projeto, os seus sonhos. Abra mão de tudo e Deus, preste atenção. Eu não estou falando que você vai abrir mão de tudo e vai ficar sem nada. Eu estou lendo a Bíblia para você. Você vai abrir mão de tudo, mas não é por troca, hein? Não faz por troca, não, que você vai dançar, tá? Aquele que a Bíblia diz claramente, quem ofertar, oferte com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Não vai ofertar tudo que você tem para receber mais, não, você vai dançar. É isso que essa gente desonesta tem feito aí com muita gente. Fica estimulando você a dar usando o texto bíblico para você receber mais. A Bíblia não está falando isto. Você vai dar, abrir mão de tudo de coração para seguir a Jesus. Como consequência de seguir a Jesus, ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida e na sua história. Inclusive, e o melhor de tudo, na era futura, a vida eterna.